Bom, pessoal, boa tarde, né? Sejam bem-vindos aí ao podcast aqui do Grupo Santinoni. Mais uma vez, a gente tem que dar um nome, né, para esse podcast depois. A gente aceita a sugestão, viu, pessoal? Quem quiser dar alguma sugestão aí. Então, eu estou aqui hoje com o Evair, que é um dos planejadores lá do Grupo Santinoni, também com o Bruno, que também é um dos planejadores lá. E hoje a gente queria bater um papo com vocês sobre a estrutura, né, do atendimento que nós fazemos, alguns cases de sucesso, o que nós estamos fazendo no dia a dia, na prática, para garantir que a gente consiga ter bons resultados na estratégia de cuidado com os nossos clientes. Então a gente trouxe aqui alguns assuntos e aí a gente vai bater um papo, mas antes eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do background de vocês, né? De onde vocês vieram, um pouco da história, o que vocês... e também o que vocês estão vendo, né, de diferencial hoje atuando na frente aí do planejamento do Grupo Santinoni. Quer começar por quem? O Dudu ou... Eu começo então. Então, meu nome é Evair, né? Eu sou contador de formação, já trabalhei e atuei com planejamento financeiro em outra empresa, então já tinha um know-how nessa área de planejamento financeiro, mas não era especificamente com o público médico. Então, eu já cheguei aqui no Grupo Santinoni com uma experiência já de planejamento, que, querendo ou não, é uma área nova, né? É uma área nova. Vocês dois vieram de bancos, é uma, digamos assim, uma experiência um pouco diferente. Só que aqui no Grupo Santinoni a gente tem um nicho bem mais específico. Então, a maior diferença que eu sinto trabalhando aqui é que a gente realmente se coloca na pele do nosso nicho, né? Se coloca na pele da nossa persona, que é um médico. Então, a gente está o tempo todo se atualizando e buscando saber qual é o problema do médico. Porque é esse problema que a gente precisa resolver. Entende? Então, é basicamente essa a maior diferença que eu sinto trabalhando aqui hoje, né? E, bom, e você, Eduardo? Bom, primeiramente, boa tarde, Evair, boa tarde, Felipe. Eu sou o Bruno, eu já tenho uma expertise de mercado financeiro, venho de instituições também, como bancos, e trabalho muito Você interessante. ficou quanto tempo, Dudu, lá no banco? Trabalhei de 2010 até 2021, nessa transição 11 anos. HSBC, isso, praticamente 11 anos, né? Nessa transição HSBC Bradesco, a venda das operações Brasil, em 2016. E depois tive uma experiência posterior também com um produto específico de uma empresa também, que é o Marketplace aqui em Presidente Prudente, que também atua no ramo financeiro. Planejamento, para mim, tem sido uma coisa muito interessante, embora nós tenhamos essa expertise de mercado financeiro, produtos, mas vai tudo na contramão do que nós percebemos no mercado financeiro, né? O planejamento é uma base que a gente entende a necessidade de atuação junto ao orçamento e às necessidades de um profissional de uma categoria específica, como nós temos atuado aqui hoje no Grupo Santinoni, né? Que são os médicos, e vai muito de encontro com atuar dentro de uma necessidade e oferecer para esse nosso cliente uma solução viável, sem esse conflito de interesse que a gente naturalmente tem, esse viés do banco, que é a necessidade de oferecer talvez um produto para uma necessidade nossa, na verdade interna, não voltada para o nosso cliente. Então tem sido muito interessante angariar esse tipo de expertise também, que faz a diferença na vida dos profissionais, como a gente percebe que o grupo tem oferecido, na verdade, é uma oferta de mudança comportamental dentro de uma família. Muito interessante mesmo. Legal. E já fazendo um adendo, né? Como os dois falaram, né? O nosso público-alvo são os médicos, né? São os profissionais da área da saúde, médicos e médicas que estão trabalhando, atuando, não importa o tempo, né, que você esteja atuando, nosso foco é ajudar você a ter a sua tranquilidade e segurança financeira. Tudo que a gente faz aqui no Grupo Santinoni é para ajudar vocês a terem tranquilidade e segurança financeira, principalmente quando a gente fala do longo prazo. Inclusive, está aqui o livro, né, que foi escrito em companhia de um médico, inclusive, que é o Dr. André Chiga. Então, o livro Do Plantão ao Milhão, depois a gente vai compartilhar o link com vocês para que vocês possam ter acesso ao livro. Uma publicação extremamente voltada para as necessidades do médico, para ajudar você a saber exatamente o que você precisa fazer no curto, médio e longo prazo para conseguir conquistar os seus planos,
realizar os seus sonhos e ter a tranquilidade financeira que vocês precisam. E agora, sem mais muitas delongas, né? Vamos bater um papo sobre alguns assuntos relacionados ao planejamento financeiro, né? Wever, você está há quanto tempo com a gente já? Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano já? É praticamente 1 ano. Eu lembro que quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu tava de jaqueta de couro, mas já tava com frio já. Com frio não, com calor, já tava meio suado. Entendi. Então já tá chegando, dando 1 ano já. Tá certo. Então, você que tá há mais tempo com a gente, você tá o quê, Dudu? 15 dias, né? 15 dias. Bastante tempo. Tá bom. Mas vamos lá. A gente separou alguns tópicos aqui, então eu vou perguntar primeiro para você, Vair. E vamos conversar, assim, quais são os passos fundamentais para a gente criar um plano financeiro sólido para o nosso cliente médico? Quais são os passos fundamentais para a gente criar um plano financeiro sólido para os nossos clientes? Olha, o primeiro passo, e ele não seria especificamente só para médico, seria um planejamento no geral. É você saber aonde você quer chegar e você saber onde você está também. Porque você sabendo aonde você está, você sabe quais são os problemas que você tem para resolver. E muitos dos clientes que chegam para a gente, eles têm um pouco de receio de abrir a conta do banco, olhar o extrato, eles têm um pouco de medo, né, de saber... De eles fazerem isso? De eles fazerem isso, a disposição de fazer, o ímpeto de fazer, mas o fato de você olhar aquela dívida lá, dá uma ansiedade. E isso o pessoal já me falou, e dá para perceber também que gera uma certa ansiedade de você poder levantar a sua situação. Pelo que eu estou entendendo, você está dizendo sobre a pessoa encarar a realidade. Encarar a realidade, exatamente. Porque você sabendo exatamente onde você está, para onde você quer chegar, já é o primeiro passo. E é isso que a gente aborda, inclusive, na primeira reunião. Então, na primeira reunião que a gente tem com o cliente, a gente sempre vai entender aonde ele quer chegar, como que ele está hoje. Então, esse é um passo essencial, até porque não tem como a gente planejar... porque o planejamento é um caminho, né? Não tem como a gente planejar um caminho se a gente não tem um ponto de chegada, senão qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa que a gente fizer vai estar servindo se não tem um objetivo. Então, esse é o primeiro passo para você ter um planejamento bem sucedido. E o segundo passo, que eu colocaria ali esses 2 pilares, seria o comprometimento. Porque você traçar o planejamento é a parte técnica, isso daí a gente vai fazer. Mas a parte de você pôr em prática esse planejamento, aí já é com o cliente. Aí vai precisar muito mais de um comportamento diferente, para ele ter um resultado diferente. Então, ele vai precisar se portar de maneira diferente perante o dia a dia dele. Então, seriam esses 2 itens aí que eu colocaria como os essenciais para o planejamento no geral. E você, Bruno, o que você acha, assim, pelo pouco tempo que você está com a gente, mas você tem visto, né, acompanhado algumas reuniões, na sua opinião, o que você acha que são pilares fundamentais para a gente construir um planejamento sólido para o cliente? A minha percepção também é bem alinhada com a percepção do Evair. A questão ela gira em torno de uma questão comportamental, uma mudança interna, né, de assumir o compromisso para poder colocar em prática o plano que foi proposto. Mas os pilares, primeiramente, como o Evair destacou, é essa questão de ter essa visão geral, não uma visão limitada, mas uma visão geral da vida, da saúde financeira, para poder fazer um plano em cima disso. E ter essa disposição também de colocar em prática, o que não é fácil, né? Até conversando outro dia com o Evair, a gente estava comparando essa disposição com um plano de dieta, por exemplo, né? Para você atingir um resultado específico na sua saúde. Quem sou eu para falar disso, né? Na verdade, né? Mas é necessário muita disciplina de você seguir as instruções de uma forma muito pontual. Então eu percebo também que a maior questão envolvida hoje, atualmente, para você atingir os resultados, ter a saúde financeira desejada, é você ter essa disposição, o cliente ele ter essa disposição pontual de colocar em prática as orientações, o que é uma questão comportamental, que é interna. É que muitas vezes o próprio médico sabe disso, né? Ele coloca ali uma dieta para o paciente, sei lá, uma dieta de hipertrofia, o paciente já sabe exatamente o que ele precisa fazer. Só que ele vai ter que pôr em prática, né? Vai ser essa parte aí, o médico ele não pode ajudar o paciente. Mas a parte técnica ele já fez. Então, ali é uma parte mais comportamental mesmo. Então, muitos médicos, eles têm esse feeling também,
Essa noção de que a parte técnica ele consegue resolver ali para o paciente dele, mas a parte de pôr em prática no dia a dia, ele precisa conscientizar, né? Não tem como ele fazer por ele. E no nosso caso lá no Grupo Santinoni, como que a gente faz isso com os clientes? Porque do jeito que vocês estão falando aí, parece que é muito difícil de fazer e eu não acho que é tão difícil assim. Ao contrário, a gente vê muitos dos nossos clientes tendo bons resultados, né? Como que a gente lá ajuda o cliente a ter essa mudança de comportamento? Olha, geralmente o primeiro passo é o mais importante e também o que é mais difícil, geralmente, que é você começar a seguir um orçamento novo. Lá no Grupo Santinoni, a gente cria um orçamento novo para a pessoa seguir, para o cliente seguir, que nele ele vai ter tudo aquilo que ele precisa fazer. Então, muitas vezes ele pergunta, eu começo a fazer a partir de agora esse orçamento, eu começo a anotar os meus gastos agora, eu começo a usar o aplicativo agora? Sim, você começa a usar a partir de agora para você começar a se adaptar. É como você entrar numa piscina gelada. No comecinho vai ser incômodo, mas depois ele vai acostumando. E principalmente porque quando ele tem um orçamento, ele sabe como que ele está. Então ele não vai ter aquele peso na consciência de será que eu podia ter feito isso? Será que eu passei demais no meu orçamento? Então ele vai ter uma consciência maior. Apesar de estar tendo que mudar a sua rotina, ele vai ter uma consciência maior e ele vai saber exatamente o que ele precisa fazer. Então, essa perspectiva de que ele pode atingir no futuro e a segurança de que o que ele tem que fazer está ali na frente dele, eu acho que traz mais tranquilidade para ele pôr em prática. Mas ainda precisa ser posto em prática. Não é uma questão difícil, mas é uma questão de mudança de mentalidade mesmo. E eu acrescento ao que o Ivair disse, ao que eu percebi nesses dias, da experiência que eu tenho com o grupo, algo muito diferente que até destaca o grupo, a expertise do grupo e o compromisso, na verdade, do Grupo Santinoni hoje, que é o caminhar de mãos dadas, que é acompanhar o cliente. Então, não é apenas apresentar para ele os números, um orçamento que ele precisa seguir, traçar um planejamento, mas é caminhar de mãos dadas com ele. É mostrar para ele que é possível, de que estamos ali para ajudá-lo. É como se fosse um personal, na verdade, né? Para quem tem uma dificuldade hoje de emagrecer, talvez por conta própria seja muito difícil, mas com a ajuda de um profissional, alguém que esteja próximo, talvez se torne um pouco mais viável e a pessoa ela entende que é possível sim alcançar os resultados esperados. Legal, isso é bacana mesmo, né? Eu diria que esse é um dos principais pontos, né, de resultado dos nossos clientes. É a gente caminhar juntos com ele de mãos dadas. Por quê? Quando a gente fala de mudança de hábitos, de comportamento, são comportamentos pontuais que vão acabar... Tudo se acumula, né? Pequenos detalhes. Tem uma moça que passou lá, que trabalhava com a gente, que falava que a gente não tropeça em pedra grande, né? Geralmente a gente tropeça nas pequenas. E é exatamente isso, né? No dia a dia, o que vai acontecendo, esse acúmulo de más decisões acabam fazendo com que a gente tenha maus resultados. Porém, quando você tem alguém junto com você para ajudar você a tomar boas decisões, ajudar você nas dificuldades, no dia a dia, na hora que você precisa realmente saber, bom, eu vou por aqui ou por aqui, né? E ter alguém que vai ajudar você a entender esse cenário, uma pessoa que conhece o seu financeiro, que conhece a sua realidade, que está ali para te ajudar, com certeza a pessoa acaba tendo bons resultados. E um detalhe interessante, quando a gente fala de mudança de orçamento, de comportamento, né? Muitas vezes os nossos clientes eles acham que a gente vai fazer mudanças mirabolantes, né? O cara vai ter que mudar muitas coisas, mudar de casa, mudar de carro. E não necessariamente isso acontece. Eu estou há quase 10 anos fazendo planejamento financeiro para médicos e uma única vez eu recomendei a um cliente vender o carro porque realmente estava muito fora da realidade. Mas foi uma recomendação, uma única vez. Eu nunca sugeri um cliente mudar de casa, eu nunca sugeri um cliente fazer uma mudança drástica no orçamento, porque não são esses que vão construir os bons resultados deles, são nas pequenas coisas, né? Então isso é legal de se falar também, porque muita gente tem medo de se fazer um planejamento financeiro porque acha que o cara não vai fazer nunca mais nada. Ao contrário, a gente tem visto
principalmente nesses clientes que têm chego com um nível de endividamento mais alto, né? Que eles conseguem aproveitar ainda mais o que eles estão fazendo dentro do mês. Ou seja, eles não tinham liberdade antigamente. Eles estavam presos num orçamento desorganizado. Mas agora eles sabem exatamente até onde que eles podem ir em cada um dos itens do orçamento dele de acordo com o que foi orçado, né? E é claro que isso passa pela aprovação dele, né? Porque se, como vocês falaram, se ele não quiser fazer, não tiver o comportamento de fazer, não vai conseguir fazer realmente, né? Legal, então alguns dos passos fundamentais para criar um plano financeiro sólido é saber exatamente onde está, onde quer chegar e seguir o plano, né? É isso aí. Como equilibrar as despesas atuais com a necessidade de economizar para o futuro? Essa é uma boa pergunta, né? Com certeza. Como equilibrar as despesas atuais com a necessidade de economizar para o futuro? É aquela velha história, é aproveitar agora sem deixar de se programar para o futuro. Na nossa metodologia, nós temos 4 pilares importantes que a gente ajuda o cliente a seguir. Como que a gente faz isso nessa metodologia? Bom, a gente primeiro faz o levantamento das despesas para ver o padrão de vida do cliente. Então, a gente vai ter uma noção exata do padrão de vida do cliente para a gente entender como a gente pode adaptar esse padrão de vida de uma forma que a gente comece a resolver os problemas dele. Endividamento, investimentos, só que de uma certa ordem, né? Por uma certa ordem. A gente tem os nossos pilares, que são o pilar da organização financeira, da segurança, objetivo de curto, médio prazo, de longo prazo, e a gente vai fazendo nessa ordem o planejamento. O primeiro pilar, que é o pilar da organização, ele é o mais importante, que ele vai muito nessa parte da gente encontrar o equilíbrio do orçamento do cliente, que muitas vezes o cliente ele fica espantado quando a gente equilibra o orçamento dele, fazendo algumas coisas pontuais e que ele não consegue enxergar. É como se fosse aquela questão não sei se vocês já viram, da vista cansada. Você está fazendo um artigo, já escreveu, já leu, já revisou várias vezes, e outra pessoa vai lá em 2 minutos, ela acha uns 3, 4 erros ortográficos. Né? Então, esse equilíbrio do orçamento é o primeiro passo, para a gente conseguir ver o que a gente pode direcionar com relação aos objetivos que o cliente tem. Isso mesmo, eu percebi também ali na questão da gestão de riscos, né, que é muito importante ter uma visão, já comentado isso antes, né, ampla do momento atual para poder se chegar a uma ideia futura, né? Então, pensar na questão da blindagem, por exemplo, patrimonial, é muito importante nessa gestão, avaliar o que está sendo feito hoje e o que vai ter reflexo no futuro nesse sentido, né? Então, essa gestão, ela visa, na verdade, esse segundo pilar, pelo que eu percebi, ele visa exatamente entender o caminho, o norte que a gente vai direcionar o cliente a tomar para poder pensar no futuro a longo prazo, né? Primeiro se pensa nisso para se pensar depois em objetivos de médio e depois de objetivos de longo prazo também, pelo que eu percebi. E é uma preocupação muito específica essa, né? Porque nesse processo, talvez, facilmente o cliente se perca se ele não tiver uma instrução profissional, uma expertise que nem a nossa, talvez ele se perca nesse ponto aí, depois de fazer essa análise, e não consiga dar sequência, não consiga linkar aí os demais pilares para poder seguir com o planejamento dele. Exato. Quando a gente fala de equilíbrio, né, e a gente sempre fala sobre isso, eu sempre falo muito disso nas mídias sociais também, porque não adianta nada, né, a gente só guardar dinheiro para o futuro, só se programar para o futuro e não aproveitar o presente, né? Pode ser que a gente nem chegue lá. Mas essa ideia de encontrar esse equilíbrio, eu vejo que é um dos desafios mais constantes que a gente encontra dentro do orçamento. Por quê? Porque as pessoas, de uma maneira geral, elas não têm uma realidade concreta sobre o orçamento que elas estão tendo. Elas acham que gastam muito com algumas coisas e elas acabam menosprezando algumas outras coisas. E geralmente essas outras coisas que são menosprezadas é o que acaba desorganizando o orçamento. E aí quando você pega uma estrutura com um planejador e monta isso numa planilha,
fica muito claro o que ela precisa fazer para melhorar. E muitas vezes, já aconteceu muitos casos, de o cliente ele gastar um valor, por exemplo, com lazer, e quando ele fez o planejamento, esse valor aumentou, a gente conseguiu aumentar. Por quê? Porque existia uma grana que era gasta com outra questão, que não fazia muito sentido, que a gente só reorganizou para isso. Então, esse equilíbrio ele é buscado, né, dentro do planejamento financeiro. Não só de se programar para o futuro, mas também estar podendo usufruir o presente, né, com a família, com os filhos. E é bem legal isso que você falou, Felipe, porque nós percebemos assim, a maior preocupação hoje das pessoas, quando a gente fala de lazer, é talvez fazer algum tipo de sacrifício nesse sentido. Mas não é essa a ideia, a metodologia do grupo hoje é diferente, né? Como você mencionou, a ideia é que a pessoa tenha momentos de lazer com a família dela. Isso é necessário até pela questão emocional dela, é o que vai trazer satisfação, é o que vai trazer para ela alegria e motivação para ela colocar em prática os pilares que são definidos para ela ter um orçamento e até aumentar, né? A ideia é aumentar, na verdade, a possibilidade dela usufruir de momentos, né? Como esse. Inclusive, tem uma cliente que está com a gente há menos de 2 meses. Eu fiz a primeira reunião mensal com ela semana passada. E ela já vai conseguir planejar uma viagem. É uma viagem curta, porque ela trabalha bastante, faz muito plantão, sem ter a dor na consciência de que ela vai sair do orçamento. Ela tem o orçamento dela para seguir na viagem. Então, ela vai conseguir fazer uma coisa que, uns 2 meses atrás, ela não imaginava que ela conseguiria fazer. Só pela organização. Só por ela se organizar. Que legal. E esse não é um caso raro, né? A gente vê vários casos desse acontecendo lá. A pessoa realmente se surpreende quando ela vê exatamente para onde o dinheiro dela está indo, que é uma das coisas que a gente falou agora há pouco, né? O que a gente precisa saber é onde a pessoa está, onde ela quer chegar e qual o melhor caminho para que isso aconteça. Quando a gente levanta onde ela está, nem ela às vezes faz ideia que a situação está tão delicada daquela maneira. Então é muito legal isso. Uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Você falou sobre a questão da administração de riscos. E esse, na nossa metodologia, é o segundo pilar depois da questão da organização financeira. Por que esse pilar é tão importante na visão de vocês? Um planejamento, um orçamento, que é um caminho, né? Um mapa para a pessoa atingir os objetivos dela. Porém, a gente não consegue impedir que aconteçam imprevistos. E, às vezes, externalidades ali que não tem nada a ver com o cliente, né? Às vezes não é culpa dele. Então, essa parte da blindagem, ela é importante porque a gente vai não garantir, mas a gente vai aumentar muito a possibilidade de que ela realmente vai conseguir realizar o planejamento dela e que um fator externo não vai atrapalhar. Então, a gente vai falar de reserva de emergência, vai falar sobre quais seguros esse cliente tem, para que eles servem, qual vai ser o papel dentro do orçamento dele, se realmente é o suficiente para ele. E muito se fala, inclusive, de reserva de emergência, né? E é um ponto que deixa muitos clientes ansiosos porque eles estão endividados, né? Eles não conseguem guardar dinheiro. Aí você chega para o cliente e fala que ele tem que guardar 12 meses do seu custo de vida mensal. É um pouco complicado, né? Fica até distante da realidade deles. Então, nesse ponto da segurança, é um dos pontos que os clientes eles se sentem mais seguros em realizar o planejamento, justamente porque não é uma coisa difícil. É uma coisa bem simples de você aplicar dentro do seu orçamento e que já dá para começar de imediato. Já dá para você começar a ter uma solidez no seu planejamento muito antes do que as pessoas imaginam, geralmente, que 6, 12 meses juntando uma reserva, né? E esse é um ponto primordial, até pelo fato da pessoa ela entender o momento dela. Mesmo porque a gente tem que lembrar também que o imprevisto, infelizmente, pode sobrevir, né? E eu li num livro de um grande profissional dessa área que nada te traz mais dinheiro ou recurso do que o conhecimento aplicado, o seu conhecimento. E nós nunca sabemos, né, o que pode acontecer conosco no futuro. Talvez a gente está bem hoje, mas no dia de amanhã pode ser que a gente sofra um acidente. Então, como que eu vou trabalhar, de repente, com uma invalidez, com algum tipo de limitação física? Então, esse é o momento de se entender
o que é necessário fazer para você fazer essa proteção, essa blindagem dos seus recursos, da sua receita, para você ter uma tranquilidade, uma segurança numa situação específica como essa, de o acaso, infelizmente, trazer algum evento na sua vida que acabe limitando a sua saúde, a sua forma de trazer o recurso, a receita para dentro da sua casa, que é o seu trabalho, né? Então, esse é um ponto muito importante. Sem dúvida. Previsto é certeza que vai acontecer em algum momento. A gente só não sabe quando. Só não sabe quando. É um ponto muito importante essa questão da administração de riscos que a gente aplica dentro da metodologia do Grupo Santinoni. É o segundo pilar. Inclusive, ele vem antes dos objetivos, dos planos, da realização dos sonhos de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque os sonhos eu consigo mensurar quando eles vão acontecer. Quanto eu ganho, o que eu preciso guardar para que cada um deles aconteça. Mas eu não sei quando pode acontecer um imprevisto. E é por isso que é tão importante a gente estar precavidos para que, caso aconteça, eu não tenha um impacto financeiro que vai destruir ou fazer aquele castelo que eu estou construindo que ele não venha por água abaixo, né? Então, a questão da administração dos riscos é um dos pilares essenciais do planejamento, de qualquer planejamento financeiro, né? E dentro da administração de riscos entra também a questão da gestão tributária, para outras questões, outros fatores que também estão envolvidos. Essa questão da reserva de emergência, eu já falei outras vezes aqui, mas é muito complexo, né? O cara está endividado, a pessoa geralmente está endividada e ela ouve muito na internet que ela precisa ter lá uma reserva de emergência, que é obrigatório ela ter uma reserva de emergência e, de fato, não é tão errado assim. Você ter uma liquidez com algum recurso é muito importante, é muito válido. Mas imagina o cara que ganha 50 mil por mês e aí ele ouve que ele tem que guardar 8, 9, 10, 12 vezes esse valor, sendo que ele está endividado e não consegue nem pagar as contas no final do mês. Não paga 100% das contas, ele já não paga. Como que ele vai guardar 600 mil reais? Imagina. Às vezes se torna até um empecilho para ele começar o planejamento. Exato, exatamente. Porque ele acha que a gente vai chegar nele e falar, ó, você tem que guardar 12 meses. Aí ele vai ficar naquele ciclo vicioso de devendo para ele mesmo. Exato. Usa reserva, volta para reserva, usa reserva. Pois é. E o que eu tenho visto muito é que mesmo clientes que estão adimplentes, né, que conseguem pagar as suas contas em dia e às vezes guardam algum dinheiro, isso talvez seja comum com você, talvez isso esteja acontecendo com você. Você tem condições e paga todas as suas contas mês após mês. E sempre sobra um dinheirinho, mas vira e mexe, esse dinheiro não permanece no investimento, você tem que resgatar ele para pagar alguma outra conta. Então isso também não é guardar dinheiro, você precisa de uma gestão no seu orçamento. Não deixe isso para depois, porque quanto mais você demorar para para buscar uma ajuda nesse sentido, mais difícil vai ficar para resolver a sua questão, tá bom? Isso eu tenho visto com muita frequência, a pessoa não consegue, não fica inadimplente, paga todas as contas, mas o dinheiro que ela guarda, geralmente ela acaba usando para alguma coisa dentro do mês, né? Isso é muito comum de acontecer. Exato, exatamente. Ele paga as contas, mas não consegue se organizar, né? Aqui, ó, outro ponto que a gente separou aqui para conversar, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao planejar suas finanças pessoais? Essa é cabulosa, hein? Quais são os principais erros? Começa aí, Dudu. Você que está chegando agora, mas já tem uma expertise do banco. O que você via as pessoas fazendo, especialmente esse público que a gente acaba atendendo mais aqui? A percepção que eu tenho é um dos principais erros é se postergar uma situação. É uma procrastinação, talvez, de uma ação que deva ser imediata, que precisa ser adotada agora, no momento, mas a pessoa tem uma falsa sensação de que ela pode deixar isso para depois, que ela pode levar isso adiante, não tem a necessidade. Talvez ela tenha um salário legal, uma alta renda, então ela não vê a necessidade hoje de repente, pensar o futuro. E muitas vezes ela acaba traçando alguns objetivos específicos, que nem, por exemplo, uma viagem, mas ao invés, talvez, de fazer um planejamento para isso, ter uma reserva específica para isso já com uma certa antecedência, ela tem a ilusão de que ela pode talvez arcar com as despesas de uma viagem ou de um projeto pessoal qualquer, sem a necessidade talvez de pensar nisso com antecedência.
mas arcar com as despesas no momento. E isso acaba a pessoa se perdendo nesse processo, talvez nesse tempo que ela vá colocar em prática, executar esse objetivo, esse processo, ou esse planejamento pessoal, esse projeto pessoal, ela acaba de repente se perdendo porque ela não teve com antecedência um planejamento. Esse é um dos fatores que eu percebo, assim, que eu tenho observado bastante. E você, Ivair? Um dos pontos a gente até acabou de comentar, né? Que é a questão da segurança. Do que adianta você fazer um planejamento perfeito, exatamente com tudo que você precisa fazer, e você quebra a mão ou o pé e você perde a renda, né? Porque no nosso caso específico, que a gente trabalha com médico, muito deles, se não trabalha, não ganha. Então acaba tendo ali uma lacuna muito grande no seu orçamento, vai ter que mudar tudo, o planejamento todo vai ficar diferente. Então você se vê ali numa situação até que você não tem um certo controle nenhum, né? Deve dar até um certo desespero. Mas eu creio que o principal erro, principalmente do público médico, que é o nosso público, né? Inclusive está no livro ali, né? O plantão. O médico, ele tenta mensurar, ele quer sair do plantão, mas ele mensura tudo com o plantão. Fala, esse empréstimo aqui, 2 plantões eu pago. Dá para colocar no orçamento. Eu pego esse outro plantão aqui, consigo colocar no orçamento. E daí acaba entrando num ciclo vicioso de plantão, né? Você já está lá em várias escalas e você não consegue sair depois, né? Então, você acaba trabalhando mais para conseguir manter aquilo que você tem, ao invés do seu trabalho te trazer frutos para o futuro, né? Então, essa questão de você mensurar as coisas com plantões, se você quer sair do plantão, é um erro crucial. Então, você fazer um bom planejamento, levando em consideração o seu trabalho de uma forma até que mais conservadora, sem... vou ter que fazer 1000 plantões, me matar de fazer plantão para realizar ele, é um ponto que você precisa levar em consideração na hora de você começar a fazer colocar o planejamento em prática que você está fazendo. E outra coisa também que eu percebo, eu defendo a ideia de que para o planejamento financeiro não há uma fórmula genérica, uma fórmula generalizada. Embora a metodologia seja uma prática que já se mostrou eficaz e que funcione, a verdade, o planejamento financeiro ele deve ser personalizado. Então, hoje nós atendemos no grupo os médicos. Nós entendemos e temos essa expertise desse mercado específico. Então, não adianta, de repente, buscar soluções na internet, talvez acatar conselhos de pessoas que não tenham essa expertise, porque cada caso é um caso, né? Cada situação específica demanda um tipo de atuação. E que vai mudar durante o caminho. Exato. Então, nós oferecemos hoje uma personalização desse trabalho, entendendo, de acordo com a necessidade de cada perfil dentro desse segmento médico, o que é necessário para ele ter, sim, a sua saúde financeira, para ele alcançar os objetivos dele a curto, a médio e a longo prazo também. Eu sempre digo e faço uma comparação com a própria profissão do médico, né? Se a gente sente uma dor ou está sentindo algo que não está bem com o nosso corpo, eu não vou procurar a solução desse problema no Google ou perguntando para minha avó o que ela faria, concorda? E eu vou num especialista. Então, se eu tenho uma dor, muscular, eu vou num ortopedista. Se eu tenho uma dor na cabeça, eu vou num neurologista. Agora, se eu tenho uma dor financeira, onde que eu vou, né? É exatamente isso que você falou. E é interessante que os médicos eles têm essa percepção de valor, sabe? Eu vejo que o maior desafio é relacionado mesmo com a questão de se eu vou ter que mudar muita coisa no meu dia a dia para fazer isso acontecer. A pessoa geralmente ela tem uma percepção de que ela vai precisar fazer mudanças muito drásticas, né? E alguns chegam numa situação tão delicada financeiramente que eles já chegam falando, eu sei que eu preciso mudar de casa, diminuir o valor do meu aluguel. Eu falei, não, calma. Vamos ver, né, o que é possível fazer. Porque nem sempre é a realidade que ela está achando que precisa ser feita. É a mesma coisa quando eu tenho um problema, eu chego achando que eu já pesquisei no Google, né, o que poderia ser a causa. E aí eu vou no médico, acho que é isso, como que ele se sente, né? Ele fala, você veio aqui para quê? Para que você veio aqui, né? Então a ideia é a gente conseguir ajudar esse profissional
Porque a gente entende, pessoal, que a medicina já exige muito deles, né? A medicina exige muito do profissional, ela toma muito tempo dele, precisa de muita atualização, ele tem um desgaste físico, mental, emocional que a gente não tem ideia. Então, o nosso principal objetivo é tirar esse desgaste financeiro da vida dele, porque isso acaba sendo uma outra dor que ele acaba tendo que levar. Então, quando ele tem essa questão da dor financeira resolvida, ele tem muito mais cabeça, inclusive, para cuidar das outras questões do dia a dia dele. Por isso que a gente encontrar esse equilíbrio que a gente estava falando agora há pouco é tão importante, né? Felipe, essa questão que você levantou, né, de você procurar um especialista de fato, é uma lacuna muito grande, porque quando você está com essa dor financeira e tem um gerente do seu banco no seu WhatsApp te mandando mensagem, oferecendo N coisas desde a faculdade, você acaba associando o gerente do banco, que é um profissional que tem um alto índice de conflito de interesse, com a autoridade que vai te ajudar naquele caso. E daí você acaba entrando num ciclo vicioso de ajudar o banco, mas não ajudar você. Então, já que a gente está falando dessa questão de conflitos de interesse e tudo mais aqui, o que exatamente vocês entendem por conflitos de interesse? Quer falar para nós, Bruno? O conflito de interesse, na verdade, quando a gente pensa no ambiente de uma agência bancária. O profissional dessa área, o gerente, enfim, outras pessoas, assistentes, eles não atendem apenas o profissional médico desse segmento. É uma variedade muito grande na carteira de outros segmentos, outros tipos de profissionais de alta renda. Então ele não consegue nichar, ele não consegue entender e personalizar a necessidade, atender a necessidade desse profissional que é o médico. E nós sabemos que dentro de um ambiente bancário existe sim uma pressão muito grande para uma performance, para um atingimento de metas. Então, é esse o conflito de interesse que a gente menciona. É essa necessidade do profissional bancário em atingir os resultados que são exigidos por parte de uma diretoria, por parte do banco, enfim. E, em contrapartida, nosso interesse, na verdade, é que o nosso cliente ele tenha o seu equilíbrio financeiro, mas sem essa necessidade de entender ou ver o nosso trabalho como algo que estaria apenas para fazer talvez uma venda de um produto para ele específico. Na verdade, o que a gente quer é que ele se estabilize, que ele tenha um equilíbrio financeiro, um orçamento adequado para que ele possa atingir outros objetivos. E, naturalmente, a gente percebe que esse formato de trabalho tem resultados, porque os produtos vão se encaixando de acordo com a necessidade dele. E diferente de um banco, por exemplo, como já mencionado, que tenta atender esse cliente de acordo, de repente, com a necessidade do banco, da corporação, não do próprio cliente. Exatamente. Muito legal isso. Vamos entrar num assunto polêmico aqui agora, pessoal, e eu queria entender, assim, e que o nosso público médico também entendesse o que realmente eles precisam fazer na prática, ou o que a gente acaba trazendo de soluções quando o cliente está endividado. E aí o nível de endividamento varia muito, né? Então ele tem nível de endividamento no cartão de crédito, ele tem um comprometimento alto com a renda dele de uma maneira geral. Muito disso está aonde? Geralmente o erro está onde? É isso que eu quero saber, né? Quero que a gente trabalhe um pouco sobre isso aqui. Onde que geralmente a gente encontra os erros que fazem com que esse cliente tenha um nível de endividamento tão alto? Começa aí, Evair. Bom, tem algumas coisas que a gente pode ir listando aqui, né? Eu queria começar com uma que é um pouco difícil do pessoal imaginar, que o médico passa por algum tipo de problema relacionado, que seria os recebimentos. Então, às vezes o médico está acomodado em alguma cooperativa ou prestando serviço em algum lugar que não paga ele bem ou não paga ele em dia. Então, às vezes, ele acaba se enrolando no cheque especial, se enrolando no cartão de crédito. Não é nem que ele não esteja trabalhando. Exatamente. Ele está trabalhando, mas ele acaba não recebendo, é isso? Ele acaba não recebendo. Trabalha 2 meses de graça para começar a receber a partir desse mês. Então, você manter esse tipo de prestação de serviço no seu dia a dia é algo que, no longo prazo, vai dar problema. Porque você vai começar a se endividar. E se acontecer outros imprevistos somando a isso, vai acabar potencializando tudo e
vai ficar uma coisa bem maior do que era para ser, né? Outra coisa é aquilo que eu falei, né? Você mensurar os seus objetivos através dos plantões. Porque daí, quando esses plantões não surgem, não acontecem, você já se comprometeu com algo, né? Às vezes um sonho que você acaba adiantando, né? Um sonho que ainda não estava no momento ainda. Como, por exemplo, uma casa. Você acaba de se formar em medicina, você sabe que a sua renda vai melhorar e você já se compromete com o financiamento de uma casa. Então, esse tipo de dívida não planejada, muitas das vezes, ou planejada de uma forma errada, né? Com plantões, por exemplo, acaba gerando uma bola de neve, porque você acaba perdendo o controle. E, por último, o que a gente vê acontecer, às vezes, em alguns casos, é você se endividar, às vezes, com a agiota, né? Então, você já fica sem linha de crédito, você já está endividado e você tenta resolver isso da pior forma possível. Em vez de você se organizar, você se endivida fora do sistema financeiro, onde você não tem segurança nenhuma para você tentar resolver uma situação. Que, claro, tem outra solução muito mais eficaz, que é basicamente você organizar suas dívidas, fazer como se fosse um processo de recuperação judicial de uma empresa mesmo. Você vai quitar, conforme o planejamento for avançando, você vai quitando dívida a dívida, que a gente vai abordar, inclusive, com mais profundidade um pouco mais para frente, aqui na nossa conversa. E você? Eu acho que esse tópico tem muito a ver com a questão da consciência financeira. Isso que o Evair falou tem muito sentido, né? O médico entender hoje a receita que ele recebe, o que ele tem hoje de receita, e ter muito cuidado com alguns pontos específicos. Por exemplo, o cartão de crédito. É um ponto que a gente pode aqui mencionar. Ele já sai, de repente, de uma faculdade, formado. Esse tipo de profissional, o médico, ele é muito assediado pelo mercado financeiro. E que o limite geralmente é maior que o salário. Exatamente, porque ele tem uma alta renda, ele tem um salário legal. Então, ele ter cuidado com esse tipo de oferta, né? Cartões ilimitados, que de repente podem estourar o tipo de orçamento que ele estabeleceu. E nessa questão das dívidas, é claro que não é errado nós termos projetos a curto, a médio e longo prazo. Na verdade, o incentivo é que tenhamos mesmo. É claro que existe um caminho a ser corrido, caminhado, trilhado para você alcançar esses objetivos. Mas, por exemplo, não contar com uma expertise numa tomada de decisão para um projeto a longo prazo, de um patrimônio talvez interessante, uma casa, por exemplo, algo que exige uma demanda no sentido de ter um planejamento mais específico, e optar por juros altos, elevados, não fazer um estudo, talvez de ofertas com juros menores. Então, talvez esse é um cuidado que, desde o início do princípio da carreira, é importante o profissional que é médico ele ter, para ele ter, sim, um controle sobre as finanças dele, sobre as receitas, despesas, enfim, ter uma organização financeira bem equilibrada. Se você for olhar o comecinho da carreira dos médicos, muitos já começa endividado, né? Já começa se endividando na faculdade e vai levando isso para a sua carreira inteira. Se você não pegar, sentar para resolver de uma vez por todas, vai continuar. E a gente sabe que isso gera bastante ansiedade, né, Vair e Felipe? E a pessoa, de repente, deixa de pensar com clareza. Então, ela não consegue ver soluções para aquele momento que ela está passando. É onde ela se desespera, onde ela busca a ajuda de pessoas externas para poder conseguir conciliar as dívidas dela. E muitas vezes ela tem até a possibilidade, dentro desse cenário, de buscar uma renegociação, de tentar negociar, equilibrar essa briga, né, com os bancos, para poder achar uma solução que seja adequada para ela. Então, vai muito dessa questão, como já mencionado, da consciência financeira, de você saber até onde você pode ir, a profundidade que você pode alcançar, para você não se ver num cenário desesperador depois. Eu já falei isso num podcast aqui que eu participei, que geralmente brasileiro basicamente nem sabe lidar com dívidas, nem sabe lidar com o sistema financeiro. E brasileiros de uma maneira geral, né? Tem um autor que comentou, e eu já falei isso aqui também, que geralmente a gente não aprende a lidar com as regras do sistema financeiro brasileiro. É como se a gente estivesse num jogo de futebol conhecendo apenas as regras de um jogo de basquete. Então a gente chega lá no meio do jogo, pega a bola na mão, achando que é assim que funciona, mas o juiz apita e dá a bola para o adversário, que é o sistema financeiro.
Então, saber lidar e ter um conceito equilibrado, correto sobre essa situação, quando se trata de dívidas, é muito, muito eficiente. Muito eficiente. A gente consegue ver de maneira muito prática clientes que chegam extremamente endividados e em 60 dias já estão guardando dinheiro, justamente por causa de saber lidar com a maneira correta e de saber exatamente o que precisa ser feito. O cara vem endividado há anos, sem pagar as contas todos os meses, empurrando, levando cheque especial, cartão, empréstimos. Em 60 dias o cara chega e, com a organização correta, seguindo as sugestões, ele consegue começar a guardar dinheiro. E o que eu achei muito interessante, Felipe, analisando os cases que a gente tem na nossa empresa hoje, é perceber o sentimento da pessoa. É o que vai além da entrega que a gente oferece, que é uma questão financeira. Mas há essa preocupação também com a pessoa em si. Ele precisa estar bem. Então é muito interessante pensar também, e é muito relevante mencionar isso, que nesse cenário que você acabou de colocar, a pessoa ela tem a tranquilidade, a gente vê a paz de espírito dela. A serenidade fica bem visível. Então, além de equilibrar as finanças, a principal proposta que eu percebi que temos, a gente consegue também ofertar para essa pessoa uma tranquilidade, uma paz de espírito que vai ajudar ela a trabalhar com tranquilidade, a ter equilíbrio em todas as outras coisas que ela vai fazer. Exatamente. Inclusive, Bruno, eu acho que você até ouviu minha conversa, está do meu lado. Um cliente me ligou hoje e ele estava justamente nessa situação, mergulhado em dívidas, inclusive dívidas com agiotas, justamente por uma situação de que ele não estava recebendo de alguns lugares que ele trabalhava. E em poucos meses, eu acredito que menos de 3 meses, para falar a verdade, ele já falou para mim que ele sente como se a dignidade dele tivesse retornado, como se ele conseguisse respirar, como se ele estivesse mais tranquilo. Já está pensando no futuro, em coisas que ele não conversava antes. Você percebe, a pessoa volta a ter um horizonte, né? Volta a ter Começa uma a ter perspectiva, sonhos, isso. perspectiva. Legal volta isso, a ter parabéns. aquele brilho no olho do trabalho que ela faz. Ela já está pensando em fazer outra pós, né, em outra área que ela está pesquisando. Está muito mais, com muito mais ímpeto de fazer o que ele faz. Ele falou que nunca lembra, né, até hoje, eu acho que ele nunca fez sentar na mesa e estudar 7 horas seguidas. Porque ele falou que ele pegou uma empolgação para ele trabalhar no que ele faz. Que legal. Que é uma coisa que ele nunca tinha tido antes. E um detalhe, né? A gente está falando de um cara que ganha quanto? Ganha 60 mil reais. Do jeito que fala, parece que o cara ganha salário mínimo, né? Eu voltei a ter minha dignidade. O cara ganhando 60 mil e se sentia indigno. Olha que interessante, cara. Porque estava com uma situação ali que ele não conseguia lidar o que ele nível de endividamento. Ali era uma questão... Se você acha foi esse banco cliente chato, que a gente conseguiu reduzir uma das dívidas dele para quase 1/3, né? Foi, exatamente. Se você acha banco chato na hora de cobrar, imagina o agiota. É bem pior. O impacto é bem maior. Mas além dessa questão financeira impactar o nosso psicológico, deixar a gente mal, ela influencia todas as pessoas ao nosso redor. Então, quantos casamentos a gente conseguiu ver que, por ajustes financeiros feitos, a gente conseguiu ajudar esse casal a voltar a ter uma rotina de casados, né? Que antigamente não tinham, a ter uma tranquilidade financeira, ajuda a ter uma tranquilidade familiar ali. Eu disse já algumas vezes que a gente tem vários pratos para equilibrar, né? É o prato financeiro, é o prato social, do trabalho, profissional, o espiritual, vários, né? Vários pratos a gente tem que equilibrar. Mas não tem nenhum dos pratos, com exceção do financeiro, que quando ele está em desequilíbrio, ele desequilibra todos os outros. Mas todos os outros podem estar em desequilíbrio. Se o financeiro estiver bem, você está bem para resolver todas as outras. É impressionante isso, né? Eu concordo plenamente. Tem poucas coisas que têm um potencial tão forte de atrapalhar, de dividir talvez relacionamentos, como um relacionamento mais sério, que é um casamento, que é, na verdade, um compromisso muito formal, do que problemas financeiros. Teve um dos podcasts que eu vim aqui e comentei sobre um dos investimentos mais rentáveis na medicina, que é o cara transformar o trabalho dele num negócio. Isso foi muito polêmico, inclusive foi um dos vídeos que mais viralizaram aí nas mídias sociais,
porque as pessoas questionaram muito, né? E de fato eu não expliquei exatamente o que é esse transformar o trabalho num negócio, porque muitos médicos eles acabam trabalhando muito no plantão. E esse é um trabalho que ele recebe por hora. E quando eu digo transformar o trabalho num negócio, é ele ter a possibilidade de ter uma clínica, por exemplo, um consultório. Ele não precisa ter um espaço gigantesco, né? Mas conseguir atender seus pacientes ali, talvez fazendo uma pequena migração do trabalho com o plantão ou com convênios para o particular. Porque ele vai ser remunerado muito melhor por isso, né? Ele vai conseguir melhorar a rentabilidade, diminuir o impacto que ele tem de tempo, ter mais disciplina de estudar sobre aquele assunto que ele gosta, ou seja, sobre aquela profissão, a área de atuação que ele está tendo. Cada vez mais especialista. Ele começa a se especializar cada vez mais, né? Então, isso sim é transformar o seu trabalho num negócio, né? Você conseguir ser mais rentável. Diferente de ter apenas um CNPJ, né? Exatamente, exatamente. Que é o que todos acabam tendo, né? Mas isso viralizou e muita gente ficou perguntando, né? O que é isso? E a medicina por amor? Mas não tem nada a ver com isso, né? É claro que isso é uma coisa muito interessante de se dizer. A maior parte dos médicos que mais ganham dinheiro nesse país que a gente já atendeu, que eu particularmente já atendi, eles geralmente fazem medicina por amor. Eles ganham muito sim, mas não porque eles buscam só o dinheiro, mas porque eles têm prazer naquilo que estão fazendo. Ao mesmo tempo, eu vejo médicos que fizeram medicina só pela questão financeira e são extremamente frustrados. Mesmo ganhando 30, 40, 50 mil reais por mês. Porque o cara não era aquilo que ele gostaria de fazer. Ele fez justamente pelo dinheiro. Então, quando eu digo sobre transformar o trabalho num negócio, é sobre isso que a gente está falando, né? E a gente faz muito disso e ajuda muito os nossos clientes a fazerem isso dentro da nossa mentoria. A nossa metodologia ajuda o cliente a fazer essa transição de carreira. Ajuda o cliente a se programar para essa transição de carreira. Ao passo que ele consegue ser muito mais eficiente, muito mais assertivo, muito mais especialista na própria profissão. Então, isso é uma coisa importante de se dizer também, né? Até porque o empreendimento em si ele já serve para resolver um problema. Então, essa questão da medicina por amor vai acabar potencializando ainda a quantidade de pessoas que ele vai conseguir ajudar. Com certeza. E ainda vai conseguir ganhar mais com isso do que se ele estivesse fazendo pelo plantão. Só plantão, exatamente. E tem a questão da autonomia também. A motivação ela é muito mais recorrente quando nós temos uma autonomia dentro do trabalho. Quando nós conseguimos gerenciar o nosso tempo, os recursos que a gente emprega. E isso também dá essa margem para a pessoa ter, de repente, até uma autonomia maior do que, de repente, ela tem num plantão. Onde ela fica, talvez, um pouco refém de algumas cargas de trabalho, de horários específicos, que ela poderia estar, de repente, administrando com outras coisas ou usando em outras situações específicas do campo da vida. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui relacionado ao tema, né, dos médicos. A gente trouxe muito a realidade do dia a dia deles, né? Quais são algumas das soluções, das questões mais frequentes que a gente enfrenta e o que a gente faz para ajudar esse médico a ter a tranquilidade e a segurança financeira que ele realmente precisa. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado lá no Grupo Santinoni. É importante, né? Depois que a gente começou a ter uma equipe de planejadores, eu entendi que o planejamento ele ficou muito mais assertivo, porque não é mais uma pessoa só pensando, né, para o cliente. São várias pessoas, a gente tem ali uma operação diária, né, entre nós, para ver quais são as melhores soluções, e aí mais cabeças pensando para o mesmo cliente acaba trazendo melhores soluções aí. Então, obrigado pela confiança de vocês também, né? É um prazer ter vocês lá com a gente. E agradeço aí a todos por estarem com a gente até agora. Valeu, tchau!